versículo de número 28. Daniel capítulo 3, versículo 28. Hoje pela manhã nós tivemos a ceia do Senhor, e graças a Deus foi uma bênção, para a glória de Deus. Todos encontraram Daniel capítulo 3, versículo de número 28. Vamos pôr de pé, vamos ler a palavra. Daniel 3, versículo de número 28, nos diz assim: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Senhor, aqui estamos mais uma vez em Tua presença. Queremos louvar o Teu nome por esta oportunidade de estarmos na Tua casa, de estarmos diante do Senhor. E queremos Te pedir que o Senhor continue falando ao nosso coração, que o Senhor continue derramando as Tuas misericórdias, que o Senhor esteja descortinando a Tua palavra aos nossos corações, que o Senhor possa trazer entendimento na nossa mente e disposição para colocarmos em prática a Tua palavra, que o Senhor possa falar ao coração de cada um de nós que estamos aqui hoje. Fique à vontade, Espírito Santo, para agir e para fazer e para operar as Tuas maravilhas neste lugar. Toma o coração de cada um, toma a mente de cada um em Tuas mãos e opera em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar. Irmãos, como foi apresentado aqui através dessa dramatização, eu tenho certeza que todos já conheciam essa passagem. E nós queremos falar um pouco em cima de tudo isso que foi apresentado aqui nessa noite. Quando o rei Nabucodonosor invadiu Judá, ele levou cativo o melhor que tinha em Judá. Os meus jovens mais sábios, mais bonitos, mais perfeitos, mais inteligentes, e levou para a província de Babilônia. Entre esses jovens tinha Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Jovens perfeitos, jovens cultos, jovens sem nenhuma deficiência, ao qual seria treinado para fazer parte do governo de Nabucodonosor. E esses homens foram trocados de nome: Daniel, Beltesazar, os outros três para Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas uma coisa que Nabucodonosor não conseguiu mudar foi o coração daqueles homens. Foi a fé que eles tinham em Deus. Foi a convicção que eles tinham no Deus vivo. Eles estavam em uma província distante, um país estranho, de costumes estranhos, de deuses estranhos, mas a primeira providência destes jovens está escrita em Daniel 1:8. Eles colocaram firmemente no seu coração não se contaminarem com os manjares do rei. E isso aplica-se também à nossa vida nos dias de hoje. Nós também podemos nos assemelhar a estes jovens. Nós estamos em um país, nós estamos em um mundo que não é o nosso mundo, não é a nossa casa, não é o costume que nós precisamos ter. E precisamos demonstrar, como eles demonstraram, uma firmeza muito grande nos nossos corações. O nosso problema nos dias de hoje, ao enfrentar a Babilônia que nós estamos vivendo, porque Babilônia é mais do que uma província, mais do que um país. Babilônia é um sistema que não morreu quando Babilônia foi destruída, e que desde que Nimrod construiu a Torre de Babel, dando origem à Babilônia, até nos dias de hoje. E em Apocalipse 17 fala sobre a grande Babilônia, a meretriz, a prostituta, que faz com que os povos a adorem e saiam da presença de Deus. Estamos vivendo hoje na Babilônia, terra de idolatria, terra de prostituição, terra onde nós observamos costumes diferentes dos nossos, e precisamos urgentemente nos separarmos como igreja, como servos de Deus. Precisamos colocar em nosso coração o mesmo propósito daqueles jovens.
colocar no nosso coração não nos contaminarmos com os manjares do rei. O rei deste mundo, assim como Nabucodonosor, o rei deste século, Satanás, ele tenta todos os dias tirar o nosso foco de Deus. Ele tenta todos os dias minar a nossa fé. Ele tenta todos os dias tirar a nossa consciência do que é servir a Deus. E nós estamos observando pessoas que não firmam no seu coração não se contaminarem. E estão se contaminando todos os dias, através da televisão, através de novelas, através de programas indecentes, através de internet, através de redes sociais, através de convívio, através das amizades. Nós temos observado um mundo totalmente corrompido e uma igreja totalmente envolvida com um sistema mundano. Assim como foi naqueles dias, são poucos. Em meio à multidão, são poucos aqueles que têm um coração firmado em Deus. Aquele que tem uma linguagem diferente, aquele que tem costumes diferentes, aquele que tem o desejo no coração de agradar a Deus. E eles colocaram isso. No primeiro princípio, no primeiro dia, eles já firmaram um compromisso com Deus de não contaminar-se com os manjares que era oferecido pelo rei. E como tem gente sujando as suas vestes, e como tem pessoas se contaminando, como tem crente prostituindo, como tem crente adulterando, como tem crente mentindo, como tem crente envolvido em coisas erradas, como tem crentes carnais, como tem crentes promíscuos, como tem crentes concupiscentes, que não se separam, que não firmam no coração, não se contaminar. E às vezes nós achamos que a contaminação, ela pode estar lá fora, e muitas vezes ela pode estar dentro da sua casa, dentro do seu coração, e que muitas vezes se levanta para nos contaminar. E precisamos colocar em nosso coração ser diferentes. Precisamos colocar no nosso coração representar bem Deus. Precisamos colocar no nosso coração mostrar quem é o nosso Deus, manifestar quem é o nosso Deus, mostrar a diferença que este Deus faz na nossa vida. Quantos têm feito isso? Quantos têm feito a diferença? Quantos são Sadraque, Mesaque e Abednego aqui? Quantos não são a multidão que se prostraram, que se contaminaram, que mancharam? Quantos aqui têm uma vida reta? Quantos aqui têm agradado a Deus? Quantos aqui têm se separado? Quantos aqui entram aqui com temor? Porque o que eu estou vendo hoje em dia é uma falta de temor, é uma falta de respeito. Quando eu abri a Bíblia aqui, abri Eclesiastes 5, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, para de cochichar no culto. Tenha respeito, tenha temor. Você não está diante de um homem, você está diante de um culto ao Deus verdadeiro. Não é uma imagem, não. E falta respeito. Não é, meninas? Falta reverência. Entra com os dentes de fora. Entra pensando que estão numa boate ou numa festinha mundana. Precisamos urgentemente saber quem nós servimos. Precisamos urgentemente entender que Ele não é um Deus mudo. Precisamos entender que Ele merece respeito. Se nós pensássemos assim, vestiríamos com decência, saberíamos como nos comportar diante dEle. E nós precisamos, igreja, não manchar as nossas vestes, não manchar a nossa roupa, porque se nós não colocarmos no nosso coração, nós seremos contaminados. E quando nós nos separamos, quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus, nós adoramos um Deus verdadeiro. Porque não fique pensando que Satanás não quer a adoração. Ele sempre quis a adoração. Ele sempre quis ser semelhante a Deus. Nabucodonosor é a figura do diabo, que quer que nós o adoremos, que quer que nós prestemos um culto. Aí você diz, mas eu não presto culto para o diabo, será? Quando eu prostituo, eu presto culto ao diabo. Quando a pessoa adultera, ela comete e está cometendo um culto, está prestando um culto a Satanás. Quando ela está diante de novelas satânicas, ela está prestando um culto a Satanás. Quando ela está diante de programas, de coisas que desagradam a Deus, está levantando um altar a Satanás, adorando a Satanás, fazendo a vontade do diabo. E nós precisamos entender que o diabo quer adoração. E pode ser de uma prostituta, pode ser de um adúltero, pode ser de qualquer um, ele quer adoração. Diferente de Deus.
Deus não quer apenas adoração. A Bíblia diz que Ele não está em busca de adoração. Ele está em busca dos verdadeiros adoradores, que o adora em espírito e em verdade. Porque se não for em espírito e em verdade, Deus não aceita, Deus não recebe. E nós precisamos urgentemente nos posicionar diante de Deus. Quem nós estamos servindo? Que Deus nós estamos servindo? O Deus deste século, que cega o entendimento dos incrédulos, que cega o entendimento de muitos que estão dentro da igreja, que cega. Ou nós estamos servindo a Deus? Ou nós estamos com a nossa vida diante de Deus? A quem nós estamos servindo? Será que somos a minoria ou estamos no meio da multidão? Será que somos como Sadraque, Mesaque e Abednego, ou somos como os demais que se prostram todos os dias diante daquilo que Satanás tem oferecido? Quem somos nós? Será que temos nos separado? Será que a nossa linguagem é diferente? Será que o nosso costume é diferente? Será que a nossa maneira de andar é diferente? E se você estiver no lado da minoria, se prepare para ser perseguido, se prepare para ser zombado. Porque Paulo em 2 Timóteo 3,12 ele diz: aqueles que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. E talvez você não imagina o que está por acontecer. Você não sabe o que está por vir. Você não sabe a perseguição que o diabo está preparando para a igreja aqui na terra. Você não sabe o que está sendo preparado para a igreja. Vá na internet, olhe os projetos do Congresso. Vai lá ver o que está contra a família e contra a igreja, e você vai ver que a fornalha está aquecendo. A fornalha está aquecendo. E se eu vejo pessoas hoje se prostrando diante de coisas mínimas, imagine como elas reagirão diante do anticristo. Imagine como elas reagirão diante daquele que colocará uma estátua no trono de Deus, como se fosse Deus, para ser adorado. Prepare-se para a oposição se você quer ficar do lado de Deus. Prepare-se para ser odiado pelo mundo se você quer ser amado por Deus. Prepare-se. Se você é frouxo, fraco, em meio às coisas que têm acontecido, se você não tem suportado ainda as provações mínimas que têm acontecido, se prepare, porque a fornalha vai aquecer. A pressão do inimigo, o apelo do inimigo vai aumentar, para que abandonemos a fé, para que neguemos Jesus. Aí você pode dizer: mas eu não vou negar Jesus. Nega todos os dias. Todos os dias diz que não conhece. Quando nós mentimos, quando nós fazemos coisas que o desagrada, todos os dias nós o negamos. Mas se quisermos estar do lado de Deus, se quisermos estar do lado do Senhor, precisamos ter consciência de estar preparados para sermos perseguidos. Nós vimos a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Foi dada uma ordem do rei. E quem não adorasse a imagem seria no mesmo instante lançado na fornalha. E quando tocou o som de todo tipo de música, toda a Babilônia se prostrou. E ficou apenas 3 jovens que não se prostraram. Mas a primeira coisa foi: eles foram denunciados. Foram diante do rei para denunciá-los. E o rei deu mais uma oportunidade para eles, porque o diabo não quer perder nenhum. Ele quer mais pessoas no inferno. Ele quer mais pessoas se prostrando. E mandou aquecer 7 vezes. E mandou tocar novamente as buzinas, as músicas, para que eles tivessem mais uma oportunidade. E mais uma vez eles permaneceram de pé. Mais uma vez eles não se inclinaram diante da imagem. Mais uma vez eles mostraram publicamente que eles eram crentes, que eles eram servos do Deus Altíssimo. Meninos de 15 anos a 17 anos, meninos, em um país distante, longe da família. Imagine você pegar seu filho hoje de 15, 17, manda ele para a conquista para você ver. Eles estavam na Babilônia. Eles estavam na Babilônia. Hoje os pais pegam os filhos aqui e mandam ali para Itabuna, para a conquista, viram prostituta, viram gays, viram lésbicas, viram maconheiros, traficantes, viram toda sorte de miséria. E eles continuaram de pé. Porque por certo estes meninos tiveram família que ensinaram eles a amarem a Deus. Não fica pensando que ninguém nasce crente, não. Não fica pensando que ninguém já nasce bonzinho. Eles foram ensinados dia e noite, inculcados o evangelho eterno do Deus verdadeiro.
O que é que nós estamos fazendo? Ninguém hoje, em sã consciência, tem coragem de mandar um desses meninos para fora. Não tem coragem. E eles foram levados para um país distante, de pessoas totalmente perversas, de costumes totalmente contrários, pessoas idólatras. Os filhos de hoje não suportam conquista. E aqueles meninos estavam diante da Babilônia. E eles eram perseguidos. Eles eram chamados, eles receberam apelo para se prostrarem, para adorar o Deus deste século. Mas o segredo, um dos segredos daqueles jovens é que eles não andavam com qualquer um. Você não vê na história desses meninos, eles envolvidos com babilônicos. Eles estavam andando juntos. Eles serviam a Deus juntos. Eles tinham amizades. Eles andavam um com o outro. Eles andavam com pessoas espirituais. Com quem você tem andado? Quem são os seus amigos? Tem crente que tem mais amizade com descrente, com pessoas lá de fora. Quem são os seus amigos? Quem são o seu ciclo de amizade? Quem são os seus amigos? O amigo de Sadraque era Mesaque e Abednego. O amigo de Abednego era Sadraque e Mesaque. Eles andavam juntos. Eles adoravam juntos, eles serviam juntos, eles oravam juntos. E eu aprendi desde o princípio da minha fé: ande com pessoas espirituais, ande com pessoas maduras, ande com pessoas que possam te acrescentar na vida espiritual. Eu conheço um jovem que quer fazer alguma coisa na vida espiritual, com quem ele escolhe para andar. Eu já sei logo que esse jovem quer prosperar. Quando ele escolhe uma pessoa madura, quando ele escolhe uma pessoa espiritual, quando ele escolhe uma pessoa que tem intimidade com Deus, para andar com aquela pessoa. Não escolhe promíscuos, carnais, prostitutas, pessoas que estão envolvidas com o pecado. Não escolhem. Mas aqueles que não andam com pessoas espirituais não querem nada com Deus, não querem compromisso com Deus. E não adianta pai e mãe ficar forçando o líder de departamento para que seus filhos sejam crentes. A culpa é sua e dele. Eles andavam juntos. 1 Coríntios 15:33. As más companhias corrompem os bons costumes. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda de escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Hoje, para sentar em roda de escarnecedor, não precisa nem sair de casa mais. Seus grupos que você participa, quais são? As pessoas do seu ciclo virtual, quem são? Eles andavam com pessoas espirituais. Quer crescer? Procure alguém que possa te acrescentar alguma coisa. Alguém que possa te ensinar o caminho verdadeiro. Eu sempre digo que se alguém escolhe andar com pessoa espiritual, é porque ele quer alguma coisa na vida espiritual. Quem são os seus amigos? Quem é o seu grupo de amigos? Jovem, se você não tiver amizades espirituais, você não vai ser crente nunca. Vai ficar na igreja a vida toda e não vai crescer nunca. Eles andavam juntos, oravam juntos, jejuavam juntos, meditavam na palavra juntos. Eles eram maduros, eles eram convictos daquilo que eles tinham que fazer. E quando veio a provação, quando veio a tentação, eles estavam juntos. Se Daniel não estivesse viajando, ele estaria junto também. Quem são os seus amigos? Dá medo quando você vai em festa de aniversário de crente jovem. Quando você vê o ciclo de amizade que eles pertencem, dá medo. Dá medo, você sai com o cabelo arrepiado. Dá medo para ver as pessoas que esses jovens estão andando, o que eles estão compartilhando. Dá medo. E não fica pensando, eu não vou fazer discriminação. Toma cuidado, não é discriminar não, é vigiar. Porque tem crente que não tem suporte, não tem postura e faz as mesmas coisas que o descrente faz. Não fica pensando que você vai influenciar não, você vai ser influenciado. Eles eram crentes que andavam com crente. Quem você gosta de andar? Quem? Observe os daqui da igreja. Os daqui da igreja, jovens que andam com descrente. Quem está mais aqui? Cadê eles? Onde estão? Não fica
ficam, não suportam, se prostram, porque é o meio que eles vivem, se prostrando todo dia diante da prostituição, das drogas. É o meio deles. Quer crescer? Procure alguém que possa te ensinar. Procure alguém que você possa andar. Sabe com quem Timóteo andava? Paulo. Você anda com quem? Quem são os seus melhores amigos? Porque eu vejo um monte de gente aqui na igreja que não tem comunhão com ninguém da igreja. Não tem comunhão com as pessoas da igreja. Vai ter comunhão com quem? E a culpa é da igreja que só você não tem. Ande com pessoas maduras. Ande com pessoas que possam te ensinar. Faça como Timóteo, cole em Paulo. Ande com ele. Ouça os conselhos dele. Ele já andou pelo caminho, ele sabe onde tem os perigos, onde tem os buracos, ele vai te ensinar. Mas uma coisa eu preciso aprender. Você está preparado para se posicionar a favor de Deus? Está preparado para se posicionar a favor de Deus? Você está preparado para se posicionar a favor de Deus? Porque é muito fácil me posicionar a favor de Deus, dizer que Ele é meu Deus, dizer que eu amo aqui dentro. Você está preparado para se posicionar lá na faculdade, lá fora, em meio aos incrédulos, ateus, aqueles que não amam a Deus, que não acreditam em Deus? Você está preparado, você está pronto? Aqueles jovens estavam prontos. Eles estavam preparados. E eles não esperavam que Deus os salvasse. Eles disseram: ó rei, fica sabendo, Deus que nós servimos é tão poderoso que se Ele quiser nos salva. Mas se Ele não quiser, fica sabendo que nós não vamos nos prostrar. Ou seja, nós vamos morrer. Está preparado, jovem? Está preparado, senhora? Preparado, Senhor? Está preparado, igreja? Será que nós estamos prontos para isso? A nos posicionar a favor de Deus? No meio da escola, em meio a amigos descrentes, em meio ao trabalho, quando as pessoas blasfemam de Deus, quando zombam da fé, você está preparado para defender Deus? Porque defendemos com facilidade nosso time preferido. Cheio de carcaça, carniça, e nós falamos que é bom, e nós falamos que presta, e nós falamos que os bichos é bom, mesmo está na fase ruim, mas é bom. Nós defendemos políticos, defendemos jogadores prediletos. E Deus, quem se levanta para defender? Quem se posiciona? Quem faz como aqueles jovens que, em meio a uma nação inteira, apenas 3 colocou de pé, não se prostrou, não entregou a sua vida à idolatria. A idolatria hoje está ligada a tanta coisa. Quantos aqui não conseguem ficar sem WhatsApp, sem Facebook? Eu até me assustei, eu nem sabia que tanta gente tinha Facebook. Mas estão antenados. Faça um propósito. Calcule o tempo que você gasta com WhatsApp e Facebook e vai orar e ler a Bíblia para você ver. Se posicione. Se posicione. Você está pronto para se posicionar quando a perseguição vir, quando o princípio de dores vir, ou você está pensando que vai ser dos seus netos? Você está preparado? Como muitos missionários em Cuba, que colocam uma arma na cabeça da esposa e diz: nega Jesus. E o marido fala assim: não, e morrer a esposa. Colocar na cabeça do filho: nega Jesus, ele não matar o filho. Será que estamos preparados para nos posicionar? Se estamos prostrados diante de tanta porcaria, de tanta miséria, de tanta coisa tola? Se estamos nos enganando todos os dias com coisas tão banais, será que estamos prontos para nos posicionar? Esse evangelho sem sangue que nós estamos escutando está transformando a igreja em um monte de crente utópico que vive apenas de fantasia. A igreja foi regada com sangue. Nós estamos aqui hoje porque Estevão, porque os apóstolos, porque os mártires deram seu sangue, se posicionaram a favor de Cristo, se alegravam em sofrer pelo nome de Jesus. Qualquer coisinha hoje, até mesmo uma pregação faz crente sair da igreja. Crente o quê? Pode se chamar de crente uma turma dessa? Por conta de uma mensagem, eles se abandonam à igreja. Pode se chamar de crente um povo desse que por conta de uma disciplina abandona. Imagine em face à vida. Imagine enfrentando a morte. Nós somos mestres em arrumar desculpas, não é verdade?
Ah, mas eu posso mexer aqui no Facebook. Eu não sou viciado. Todo drogado fala isso. Todo bandido é inocente. A cadeia está cheia de inocentes. Não é assim? Nós temos muitas histórias. Ah, eu faço isso aqui, mas eu sou livre. 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 Eles tinham todos os motivos. Nós vamos ajoelhar, mas não vamos adorar. Deus conhece o nosso coração. Essa é a desculpa mais tola que o crente dá. Se o seu coração é de Deus, seu corpo também é de Deus. Sua atitude também é de Deus. Sua postura também é de Deus. Não é assim? Eu vou ajoelhar, mas não vou adorar. Deus conhece o meu coração. Ele conhece mesmo. Que desculpa nós estamos dando para nos posicionar, não nos posicionarmos? Adoraremos só uma vez, depois vamos pedir perdão. Deus é misericordioso. Vamos prostituir só hoje, amor. Depois nós vamos pedir perdão e fica limpo. Não é assim? Vou dar uma olhadinha nesse vídeo, nessa situação. Só hoje, depois eu peço perdão. Eles poderiam muito bem. Vou hoje prostrar, garantir meu cargo. Não é assim que muitos na política fazem? Vou garantir meu cargo, vou pegar minha bandeira, vou levantar bem alto para que vejam que eu estou aqui. Mas eu só uma vez, mas depois eu peço perdão. Não é assim que muitas vezes os crentes fazem? Vou mentir aqui só para garantir esse benefício, mas depois eu peço perdão. Premedita. Eles poderiam muito bem. Ele nos deu os cargos, nós somos oficiais, mas devemos favor. Não é assim que as pessoas falam? Eu tenho que ir para tal lugar, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que vestir tal camisa porque eu tenho cargo. O que é mais importante? Deus ou o seu cargo? Deus ou o seu dinheiro? Deus ou o seu trabalho? Será que nós estamos prontos para nos posicionar? Eles poderiam muito bem falar assim, ninguém está vendo. Daniel viajando, todo mundo está dobrado, não vai fazer diferença, não vai fazer falta. Como é que nós estamos reagindo? Muitas vezes nós pecamos, não estamos prejudicando ninguém. Como é que nós estamos reagindo, irmãos? Diante da proposta do diabo de nos prostrarmos diante dele. Lembra de Jesus no deserto? Todo dia o diabo quer que você transforme a pedra em pães. Todos os dias ele quer te oferecer soluções fáceis. Ah, você está com vontade de prostituir? Transforma a pedra em pães. Todos os dias ele faz uma proposta. Ele conhece o desejo de cada um e faz a proposta. Faça isso. Mas o propósito dele é que nós nos prostremos, nós nos encurvemos. Lembra de José? Diante da tentação da mulher de Potifar, cometeria eu tamanho pecado contra o meu Senhor? O que você faz quando ninguém está te vendo? Ninguém estava vendo José na casa de Potifar. Ele estava sozinho com a esposa de Potifar, mas ele sabia que tinha um que via tudo. E ele disse para aquela mulher, cometeria eu tamanho pecado contra o meu Senhor? Nós precisamos começar a viver assim, irmãos. Começamos a nos posicionar a favor de Deus. Sabe por quê? Preste atenção. Se eles se prostrassem, não teria autoridade para falar de Deus. Como é que alguém que se prostra diante de uma imagem vai falar de um Deus que não suporta idolatria? Como é que um crente prostituto vai falar de prostituição? Como é que um crente malpaga vai falar de honestidade? Como é que um crente mentiroso vai falar de verdade? É certo que Deus nos perdoa quando nós erramos e nos arrependemos de coração, mas como é que fica o testemunho? Como é que fica a autoridade? Você falando de Deus para mim? Como é que fica o nosso testemunho? Se eles se prostrassem, como é que eles chegariam para as pessoas da Babilônia e para dizer para eles que o Deus verdadeiro era o Deus de Israel? Como é que nós podemos dizer que o nosso Deus é verdadeiro se nós somos uma farsa? Como é que podemos expressar lá fora que o nosso Deus salva se não somos salvos? Que o nosso Deus transforma se não somos transformados? Que o nosso Deus liberta se Ele ainda não nos libertou? É certo que Deus perdoa, mas olha Davi. Olha as consequências. Olha o que um escândalo pode fazer. Olha o que uma mancha pode fazer na vida de um homem.
ficaria o testemunho daqueles jovens? Como é que ficaria o testemunho se eles se prostrassem? Mas eles foram fiéis, não importando a circunstância. Eles foram fiéis a ponto de querer poder perder o emprego, o cargo que eles haviam recebido e muito mais. Eles foram fiéis até mesmo diante da morte. Não estamos prontos. Não estamos prontos muitas vezes nem para nos posicionar diante de coisas erradas no nosso dia a dia. Imagine se estamos prontos para enfrentar a morte. Fique pensando que enfrentar a morte é fácil. Ela é cruel. É terrível. Mas nós precisamos exercitar a nossa fé. Se nós estamos nos prostrando diante de imagens pequenas, o que nós vamos fazer diante de coisas grandes? Se diante de propostas pequenas a igreja tem caído, imagine de propostas grandiosas. Hoje a igreja não tem nada a ver. Hoje a igreja de crente que passa no imposto fiscal sem nota ou irregular, dá gorjeta para a guarda e fala que foi Deus que abençoou. Uma igreja que pega troca a mais, uma igreja que suborna, uma igreja que é corrupta. Onde nós vamos parar diante das aflições, diante das tentações? Onde é que nós vamos parar? Se nós estamos prontos para resistir coisas pequenas, o que é que nós vamos fazer quando nós enfrentarmos coisas grandes? Pense. Se você está apavorado com isso aí, se você está amedrontado com isso aí, imagine se você enfrentar a morte. Ou nega Jesus ou morre, o que é que nós vamos fazer? Irmãos, pensa bem. Se às vezes uma pequena enfermidade, um pequeno problema financeiro, qualquer coisa tira o nosso sono, tira a nossa paz, nós não mostramos testemunho de um de crente, imagine face à morte. Imagine. Se estivéssemos em meio a essas pessoas, o que é que nós faríamos? Prostrávamos da mesma forma. Um mosquito está apavorando uma nação. Imagine a morte. Um problema político está apavorando uma nação. Imagine a morte. E todos os dias pessoas se prostram, todos os dias pessoas negam a Deus, todos os dias as pessoas escandalizam o Evangelho. Nunca se viu um tempo de tanto crente escandalizar o Evangelho. Precisamos nos posicionar. Precisamos nos colocar como igreja, como servos de Deus. Chega de tanta mentira, chega de tanta prostituição no meio da igreja, chega de tanto homossexualismo, de tanta pedofilia. Chega, é tempo de nos posicionarmos diante de Deus. Chega de tanto crente relaxado, de tanto crente que vem para a igreja dormir, de tanto crente que vem para a igreja forçado, de tanto crente sem alegria de servir a Deus. Chega! Está perto. Diz que o dia de Deus é amargo e vai gemer até o homem poderoso. Não fica pensando que vai ser fácil. Como é que nós vamos nos posicionar nesses dias de aflições? Jesus, ele disse: há um tempo em que virá o desespero, haverá um tempo de dores. E se nós estamos nos prostrando hoje diante de coisas pequenas, imagine como será a igreja atual naquele dia. Você já imaginou que o anticristo pode vir nos nossos dias? E se não colocar a marca, morreremos de fome, não compraremos, não beberemos, não faremos nenhum negócio. Quantos vão resistir se estamos hoje negando com tanta facilidade? Quantos vão estar prontos? Irmãos, não é brincadeira. A coisa é séria. Se nós estamos hoje cansando, andando com problemas pequenos, com dificuldades pequenas, imagine no dia que você desenvolver assim: se você não colocar a marca, você não compra, você não vende, você não vai ter acesso a nada. O que nós vamos fazer? E se nós não alcançarmos, que geração nós estamos preparando? Que geração nós estamos preparando? Olha para os nossos filhos, olha para a sua casa.
Que geração nós estamos preparando para este futuro? Se nós pais não tivermos fé, convicção, que nós vamos deixar de legado para os nossos filhos? A fornalha vai aquecendo 7 vezes mais. Vai ser difícil, não vai ser fácil. E se nós não aprendermos hoje a colocarmos diante de Deus, a ficarmos de pé diante das propostas do diabo, como é que nós vamos resistir no futuro? Como é que nós vamos resistir no futuro? É um tempo de nós refletirmos sobre a nossa vida. Precisamos começar a exercitar a nossa fé em coisas pequenas. Você que estuda, para de colar na escola como se fosse uma coisa normal. Você está roubando, você é ladrão. Você que prostitui, para, chega. Você que mente, abandona a mentira. Se nós estamos nos prostrando diante de Deus, estão pequenos. Você que tem uma natureza indomável, que está se dobrando diante da sua natureza todos os dias, que fere pessoas todos os dias, chega! Precisamos ter testemunho, precisamos ter vida com Deus, precisamos permanecer de pé, porque Satanás vai nos empurrar para baixo, para que nós dobremos. Vai vir propostas. Este ano é ano de propostas, para você emprestar seu dom, para você emprestar seu talento para Satanás. Esse ano é ano de proposta, de você emprestar o vidro do seu carro, a bandeira para colocar na sua casa. Esse ano é ano de proposta, em que muito crente precisa mostrar verdadeiramente que nasceu de novo. É um ano que pessoas ficam à flor da pele. É um ano que crentes ficam loucos. Eles não respeitam nem um ao outro. Eles ficam na esquina fazendo gestos obscenos. Nós precisamos nos posicionar, permanecer de pé. Não podemos nos encurvar, porque eu sei que vai vir proposta para mim, vai vir proposta para você. Tenha certeza. Todos os dias o diabo quer que nós neguemos a nossa fé. Todos os dias. Não acho que é errado normal, igreja. Não é normal. Se é errado, é errado. Vamos pagar o preço por fazer a coisa certa. Que se torne mais difícil, que se torne mais estreito, mas vamos fazer a coisa certa. Não vamos dobrar o nosso joelho diante das propostas do inimigo, porque o nosso Deus está conosco. Ele não nos abandona. Ele é o Deus de vale, Ele é o Deus de fornalha, Ele é o Deus de cova. Ele está conosco quando nós somos fiéis. Ele sempre está conosco. Nós precisamos ter identidade, como nós cantamos aqui, identidade de crente. Quem é você? Puxe a sua credencial, eu sou servo do Deus Altíssimo. Puxe a sua credencial e mostra. Porque todo dia o diabo quer tirar essa identidade de nós. Ele é um ladrão de identidade. Ele queria roubar de Jesus ser filho de Deus. Ele sabia que Jesus era filho de Deus, mas Jesus não tinha dúvida de quem ele era. É tempo da igreja tirar a sua credencial do bolso de servo de Deus e levantar a bandeira do Jeová em si. O Senhor Jeová é a nossa bandeira. É o tempo de mostrar a nossa credencial manchada de sangue do Cordeiro que nos comprou, que deu a vida por nós. Chegou o tempo, igreja, de dar testemunho, de não se prostrar, de não se corromper, de não ser corruptos. Não acho que é errado normal. Não acho. Deus não é um Deus corrupto. A base do seu trono é justiça e santidade. O que é errado é errado. Dá César o que é de César. O que é errado é errado. Se a TV que eu tenho em casa é ilegal, é errado. Não dê jeitinho, não. Tira.
inferno, é melhor entrar na fornalha. Pessoas que têm gado na energia, gado na água, é ridículo, é feio, ofende a santidade de Deus. Errado é errado. Por isso que Deus diz em Isaías 5: ai daquele que chama o mal bem e o bem mal. Ai daquele que chama luz treva e treva luz. Ai daquele. Ai daquele. Somos uma geração de fariseus que ensinamos o que é certo para as pessoas e não fazemos o que é certo. Lembra João Batista? O que ele ensinava? Contente com o seu salário. Não escolha ninguém para ter mais. Não faça coisa errada para ter mais. Divide o que você tem. Precisamos voltar ao Evangelho verdadeiro, ao Evangelho da cruz, que não é apenas palavras. 1 Coríntios 4:20, Paulo diz: o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. Esse é o reino de Deus, não é palavra bonita. E todo mundo está cansado de discursista, de teólogos, de cantores famosos. Não transforma a sociedade, não transforma o mundo. O que Deus está precisando nesse mundo é de pessoas como Sadraque, Mesaque e Abednego, que não prostra, que não dobra, que prefere entregar a vida do que negar o seu Deus. O errado é errado. Se errado é errado e ponto final. Se você não é viúva, não vai falar da assistência social que você é viúva para ganhar benefício, não. Errado é errado. Deus não vai deixar faltar nada se você for honesto. Deus vai te sustentar. Ele é o Deus que é o dono do ouro e da prata. Ele é o Deus que tem sustento. Ele é o Deus que não tem deixado faltar nada para aqueles que o servem. Precisa de mentira com Deus. Lembre-se, a base do trono dele é justiça e santidade. Vamos nos prostrar, e às vezes nós até observamos as imagens enormes, as grandes tentações, e estamos todos os dias caindo em pequenas coisas. Pequenas coisas que nós achamos normal, irmão, não é normal. Nós precisamos nos colocar de pé diante de Deus. Foi assim que Deus falou para Ezequiel: põe-te de pé para que eu possa falar contigo. Deus não fala com um crente dobrado diante de imagem, diante de pecado. Deus não fala com ele. É preciso